Por gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor nessa noite, nesse momento. Ah, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui, Senhor, com vida, com graça, com oportunidade, Senhor, de Te buscar. Com uma oração como essa, com uma adoração como essa, Senhor, mostrando cada vez mais, forçando, reafirmando, forçando na nossa mente, Senhor, que tudo o que nós precisamos é confiar na Sua palavra, porque a Sua palavra é o nosso escudo, meu Pai, contra as tempestades, contra as adversidades, contra as más notícias. A Sua palavra diz que ela é um martelo, Sua palavra despedaça todas as crenças malignas, todas as fortalezas, meu Pai. A Sua palavra, quando ela é usada, meu Pai, ela arrebenta com todos os medos, meu Pai, tudo aquilo que estava nos angustiando, nos afligindo, a Sua palavra vem e destrói com tudo, Senhor. Quando nós cremos, a Sua palavra diz que o Senhor torna grande e forte qualquer pessoa, mas não é de graça, é qualquer pessoa que crê, Senhor amado. Então que cada um aqui, Senhor, creia nisso, que não receba mais uma palavra, que não cante mais uma música, Senhor, mas que viva com toda a sua força, esse poder que está nas nossas mãos, Senhor. Quando nós cremos na Sua palavra, nós temos esse poder que nada fica de pé diante de nós, porque atrás de nós tem o Senhor nos guardando, Senhor. Assim como um pai protege o seu filho, assim como uma galinha protege os seus pintinhos, assim como uma leoa protege o seu filhote, meu Pai, o Senhor está na nossa retaguarda, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, Senhor, das setas malignas, das situações erradas, meu Pai, das escolhas erradas. Quantos livramentos, Senhor, que nós temos ao longo do nosso dia e nós nem temos consciência disso, Senhor. Porque muitas pessoas nesse dia morreram, muitas se acidentaram, muitas tiveram tantas situações negativas, Senhor, foram tragadas pelo diabo, porque nós sabemos que no cemitério não estão apenas velhinhos de 90, 100 anos, meu Pai, tem todo tipo de gente lá. E se nós estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor tem nos guardado, tem nos preservado. Se temos essa oportunidade, a Sua palavra diz, agarre cada oportunidade, porque os dias são maus, e se os dias são maus, nós não podemos perder tempo com ofensas, perder tempo com sentimentos, perder tempo com os medos, perder tempo com travamentos, Senhor, perder tempo falando do passado, perder tempo com tantas bobagens, Senhor. Nós precisamos aproveitar ao máximo, porque tudo que nós temos é esse momento, Senhor. Nós podemos escolher a vida ou a morte, nós podemos aproveitar ao máximo essa oportunidade, ou sairmos daqui cochilando, distraídos, sem mudança nenhuma. Mas as estações estão mudando, as nossas células estão mudando, o nosso corpo está mudando. Mas quando nós decidimos que a coisa mais importante da nossa vida não precisa mudar, o que é que o Senhor pode fazer? O Senhor que controla as tempestades, que coloca um limite no mar, o Senhor pode tudo. O Senhor não pode apenas uma coisa, mudar o nosso livre-arbítrio, porque o Senhor quer pessoas livres. O diabo quer escravos, mas o Senhor quer pessoas livres, de um coração livre, Senhor, de uma mente expandindo dia após dia. Então nós precisamos, Senhor, entender que a nossa mentalidade, a nossa fé precisa ser aprimorada todos os dias. Aquilo que nós erramos ontem, pensamos errado ontem, nós precisamos ajustar hoje, para que amanhã seja muito melhor do que hoje, e não viver 20, 30, 50, 70 anos, e só envelhecendo, só criando rugas e cabelos brancos, mas sem sabedoria, sem progresso, sem felicidade, dentro de uma igreja, conhecendo a palavra e sendo apenas um religioso, apenas alguém que cumpre alguns rituais. Senhor, não, Senhor, nos liberta dessa cegueira, nos liberta dessa escravidão, não nos deixe aprisionados, Senhor, a nada disso, que o único sentido disso é
é nos tornar pessoas infelizes. O único sentido de uma pessoa que não muda é que ela vai ser infeliz por muito mais tempo. Porque é tão bom quando nós vemos progresso na nossa vida, quando nós vemos evolução no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos negócios, nós vemos o progresso, a fluidez das coisas. É tão agradável, tão gostoso isso, mas também é tão frustrante, tão triste. Como diz a sua palavra, a pessoa acorda cedo, dorme tarde, come pão de dores, não vê resultado nenhum. Mas o Senhor guarda, o Senhor protege, o Senhor cuida enquanto nós dormimos. Mas nós precisamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, pensando a coisa certa, buscando pela coisa certa, como o Senhor ensina em relação a Marta e Maria. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu aquilo que não lhe será tirado. E se nós estamos perdendo coisas na nossa vida, é porque nós temos escolhido coisas perecíveis. Se nós estamos perdendo coisas na nossa vida, é porque nós temos feito as piores escolhas. Marta estava escolhendo a pior parte, porque todo dia ela tinha serviço para fazer. Maria também tinha serviço para fazer todos os dias, mas não tinha Jesus todos os dias na casa dela. Então ela priorizou algo que era raro. Ela estava lá, aos pés do Senhor, aprendendo, porque ela não tinha Jesus todos os dias, mas comida, roupa para lavar, louça para lavar, casa para limpar, ela tinha todo dia. E muitas vezes nós nos acostumamos que nós sempre teremos mais um dia. Pode ser que não. Sua palavra diz: louco, para que você vai deixar tudo isso se hoje pedirem a sua alma? Se nós vivermos despreocupados, mas não em paz, apenas alienados. Aquela história daquele homem, ele não estava em paz, ele estava alienado. Ele estava simplesmente vivendo, mas sem pensar no amanhã, pensando somente no que ele está gastando, produzindo, coisas perecíveis, mas não está plantando para o futuro. Sim, nós temos que viver o hoje, mas com o olhar no amanhã. Não ansiosos com o amanhã, mas plantando a semente certa para colhermos um bom amanhã. Então que o Senhor nos ajude, Senhor, a ter a percepção certa, a consciência das coisas, o discernimento, meu Pai, porque sem visão, sem revelação da sua palavra, o povo perece, o povo se perde. Então que o Senhor nos dê essa revelação, Senhor. Nós venhamos sair daqui muito melhores do que quando chegamos. Que o Senhor nos perdoe por falhas, pecados, palavras, pensamentos, atitudes que tivemos ao longo de todo esse dia, Senhor, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa os Eliaquins, os Colunas. Levanta mais homens e mulheres, empresários abençoados. Abençoa, meu Pai, cada um que está aqui conosco, cada um que está nas igrejas, que está pela nossa igreja virtual, pela transmissão. Que o Senhor abençoe poderosamente, Senhor, que possamos ter uma noite abençoada, uma semana incrível, melhorando das nossas vidas até então, fazendo boas escolhas. Abençoa o Teu povo, que cada um saia daqui, Senhor, com decisões tomadas, que aproveite, Senhor, cada oportunidade, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado, pelas oportunidades, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre a minha vida. Eu estou conquistando a minha terra prometida. Graças a Deus. Você crê nisso? Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nossa, que falta de educação. A gente não se vê há tanto tempo, né? Boa noite ao pessoal da transmissão. Graças a Deus. Fala comigo, por gentileza, pessoal. A fonte do que clama. A fonte do que clama. Nós vamos falar de Sansão hoje. E Sansão nos dá muitos exemplos, muitos paradigmas, né? Muitos padrões de uma pessoa com tanto potencial,
que foi levantado para libertar o povo, para ser bênção. Que durante um tempo ele até teve boas atitudes, mas ele se perdeu. É a mesma coisa nós podemos trazer para a nossa vida. Nós somos levantados. A palavra diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Nós somos chamados para boas novas, para mostrar a maravilhosa luz do Senhor Jesus nesse mundo. Então nós temos tantas condições de sermos impactantes, poderosos, mas nós precisamos crer nisso. Porque para fazer algo que nós nunca fizemos, nós precisamos primeiro nos tornar alguém que nós nunca fomos. Para eu fazer algo que eu nunca fiz, eu preciso mudar aqui dentro, eu preciso tomar essa decisão interna. Por isso que não existe aquela coisa, quando eu tiver isso, quando eu estiver nessa situação, aí eu vou fazer. Quando eu tiver, eu faço. Não, primeiro eu faço dentro, eu mudo dentro. Primeiro eu tomo a decisão dentro, para depois eu apalpar aquela situação. Então as mudanças, elas precisam ser definitivas, não podem ser de 15 dias, como a maioria infelizmente faz, decisões que a pessoa vai acumulando coisas na vida dela, porque ela não toma uma decisão mais que 15 dias, ou seja, não entrou. Ela não tomou aquela decisão. Algumas pessoas querem fazer coisas que elas nunca fizeram, toma posse de uma unção poderosa, mas sem se tornar uma pessoa diferente. Não, eu tomo posse daquela ousadia, daquela autoridade, da riqueza, de prosperidade, portas abertas, mas ela continua num lugar que ela é infeliz, por exemplo. Ela está num trabalho que ela odeia aquele lugar. Ela odeia aquele trabalho, ela faz de qualquer jeito. Não, mas eu tomo posse de vitória, de prosperidade, de ser bilionário, de ser coluna, mas ele não rompe. Ele tem medo do lá fora, ele tem medo do algo novo, ele não sonha grande, ele não persegue algo maior, ele não persegue algo diferente. Então, como que eu vou viver algo que eu nunca vivi se eu não me tornar uma nova pessoa? Então, nós precisamos analisar isso, a fonte do que clama. Uma fonte foi aberta porque aquele homem clamou. Uma saída foi dada porque aquele homem clamou. Então, quanta coisa que não está acontecendo, porque nós não estamos clamando, mas reclamando, mas apresentando dificuldades, como a gente vai ver. Eu fiz tudo isso, agora vamos morrer de sede? Não, Deus começou uma boa obra e não vai te abandonar. Deus colocou sonhos no coração de José, que ele viveu. Deus colocou sonhos em você, mas talvez em algum momento você abandonou esse sonho, você começou a achar, não é para mim, é difícil demais, Deus não vai fazer, já passou de hora, já estou velho. Está desistindo do processo, está desistindo dos sonhos. E as pessoas vão perdendo tempo, vão perdendo vida, vão perdendo credibilidade, vão perdendo família. E muitas vezes perde o pior, perde a fé. E se eu perco a fé, o que vai acontecer? Eu perdi tudo já. Porque eu não vou ter fé para lutar, não vou ter fé para sonhar, não vou ter fé para clamar. Como é que uma fonte vai ser criada, aberta, se eu não tenho fé para clamar, para crer naquilo? Se a todo momento eu falo de parar, se a todo momento eu falo de desistir, se a todo momento eu apresento o problema, ninguém precisa ser reconhecido por ser um bom apresentador de problemas. Quem se destaca são os solucionadores de problemas. Ninguém precisa de alguém que apresenta mais um problema, mais uma dificuldade, mais um ponto negativo, mais uma crítica construtiva. As pessoas são lembradas por aquilo que elas resolvem, por aquilo que elas constroem, por aquele legado que elas deixam. E não mais com a imagem, a fulana é ótimo, ela chega e apresenta todos os pontos negativos. O que essa pessoa está construindo? O que essa pessoa está agregando ao ambiente? Então nós precisamos analisar uma série de coisas que nós não vamos receber aquilo que a gente quer. A gente vai construir através daquilo que eu me torno. Eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo, eu não vou ter o que eu quero. Eu vou ter o que eu estou plantando para colher.
Então eu estou plantando para colher qual vida, qual resultado, qual retorno? A vida que nós temos agora, que nós temos vivido, nesse dia, nessa oportunidade, é resultado de uma semeadura, seja ela boa, seja ela ruim. Um dia eu plantei algo, e eu estou plantando para daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 20, hoje, a decisão que eu tomo ou deixo de tomar, o que eu fiz ao longo desse dia eu deixei de fazer, ela está somando uma gotinha de cada vez, para algo bom ou para algo ruim. Até uma questão que nós trabalhamos no sábado com os homens, foi exatamente isso. Não existe nada neutro. Não existe em cima do muro. Isso foi criado nessa sociedade, mas não existe. Se eu não estou fazendo algo produtivo, consequentemente eu estou fazendo algo improdutivo. O simples fato de eu ficar omisso, parado, passivo, eu já estou atraindo para a minha vida algo negativo. Então eu poderia durante um tempo ler a palavra, ler um livro, estudar alguma coisa que vai me agregar, que vai me fazer crescer no trabalho, me fazer crescer espiritualmente, ou eu posso ficar parado, de bobeira, falando bobagens, mexendo no celular. Ou seja, se eu não estou fazendo algo produtivo, eu estou fazendo algo improdutivo. Então, as minhas escolhas, elas estão determinando o meu futuro. Então, por que muitas pessoas têm medo do seu futuro? Porque elas sabem o que elas estão plantando hoje. Por que muitas pessoas têm insegurança quanto ao futuro? Como vai ser amanhã? Como vai ser daqui a 10, 20 anos? Por quê? Porque ela sabe que o que ela está plantando, o que ela está construindo não tem solidez. Nós nunca vamos ser algo se eu não me tornar esse algo na minha mente. Se não houver a metanoia, como nós já falamos, Paulo, João Batista, Jesus, eles falaram muito sobre isso, sobre renovação da mente, sobre metanoia, sobre arrependimento, sobre mudança de padrão. Então vamos analisar aqui. Juízes 15. Então 3.000 homens, olha só, 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Jurem-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não mataremos você. Então eles o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando em Lei, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele. As cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento, que ainda estava fresca, tomou-a e com ela matou 1.000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a cavidade que há em Leí, e dela saiu água. Depois de beber, Sansão recuperou as forças e se sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada En-Hacoré, e até o dia de hoje está em Leí. Então, olha só, desceram 3.000 homens para prender o Sansão. E a gente viu aqui muito bem que Sansão só permitiu que ele fosse preso por vontade dele. Porque ele não podia ser 3, 4, 5. Ninguém ia segurar ele. Mas veja só, olha como que eles chegaram nele. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O Sansão foi levantado para atirar
esse jugo da vida deles. O Sansão foi levantado para eliminar os filisteus da vida deles. Então esses 3.000 homens, eles poderiam ter se levantado e junto com Sansão, lutado contra aqueles caras. Porque o que tinha acontecido aqui? Você viu o que nos fez? O que ele tinha feito? Foi aquela situação lá, que ele foi lá atrás da mulher filisteia dele, o pai deu a mulher pro amigo dele lá, ele ficou com raiva, queimou as vinhas, queimou os olivais, queimou a plantação, teve uma grande matança, uma terrível matança. Aí os caras foram lá, não, vamos pegar esse cara. Mas eles não foram ir atrás do Sansão, eles pediram que o povo de Judá trouxesse o Sansão para eles. Então veja quantas oportunidades que aquele povo perdia por uma acomodação. Pior que a oposição do mundo, daquele monte de gente que fala que não vai dar certo, que não é para você. Pior que a oposição do mundo é a oposição de quem está perto. Às vezes você tem um parente que vive jogando água nos seus sonhos, falando, não é para você não tem capacidade, aí, etc. Esse seu sonho aí, fica fazendo igual os irmãos de José, fica só desacreditando, fica falando, não, isso daí é muito difícil, não parte para essa linha não. É lá, a oposição de quem está perto, o povo dele. O povo dele estava querendo prender e dar para os caras, para os filisteus. Os próprios israelitas tinham aceitado aquela paz. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Não mexe com eles, Sansão. Por que você está fazendo isso com ele, com a gente? Eles tinham aceitado essa paz. E dá para ter paz com o inimigo, pessoal? Sim ou não? O povo de Jabes de Gileade, quando Naás foi lá e falou assim, eu faço um acordo com você, mas arranca o olho direito. Aí a gente fica em paz. Isso é paz, pessoal? Quando a pessoa vai lá e quer te arrancar alguma coisa, quer te oprimir, só para você ficar quietinho. Vamos ficar em paz, não vamos mexer com isso não. Quantas pessoas que não vivem assim? Eles não queriam problemas com os inimigos, mas pelo amor de Deus, eram os inimigos, eram os filisteus. Os filisteus faziam o que eles queriam. Se queria manter o equilíbrio ali naquele momento, eles mantinham. Se quisesse lutar e matar todo mundo, eles fariam também, era no tempo deles. E esses caras aqui achavam que dá para ter algum controle. Então foi mais fácil, olha só, traz para a sua vida, traz para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua mente, para as suas crenças, para a sua fé. Foi mais fácil entregar Sansão, o libertador, do que lutar junto com Sansão. É o exemplo do Naás. Não dá para fazer acordo com o inimigo, porque ele não cumpre. Então, muitos, ao invés de se levantarem contra o inimigo, ele aceita viver numa condição pequena, uma condição baixa, uma condição miserável, de vergonha, de sujeição, de humilhação. Os homens de Judá, ao invés de se levantar, junto com Sansão, fizeram acordo com os filisteus. Então esse povo, nitidamente, eles não se importavam com Sansão e nem com a vontade de Deus, porque desde quando que Deus criou aquele povo para ser subjugado? Eles só eram subjugados por conta da desobediência deles. Eles tinham derrotas quando eles estavam fora da obediência do Senhor. Porque pode analisar, se você que está lendo a palavra, você percebeu já esse padrão. Eles enfrentavam os inimigos, infligia grande derrota sobre a vida deles, mas quando eles estavam na desobediência, eles perdiam as batalhas, e quando eles estavam em guerra um com o outro, foram os momentos que eles mais perderam gente. Teve uma batalha de Israel com Judá, que foi cerca de 500 mil soldados mortos. Eles não tinham essas perdas quando eles estavam lutando. É um outro. Pode reparar. Josué com Ai perdeu 36.
Mas quando um lutou contra o outro, ou seja, quando o próprio, um reino dividido não prevalece. Um irmão estava contra o outro, perderam 500 mil soldados. Isso é algo assim que você não recupera rápido. Então veja, que muitos, infelizmente, vivem assim. Sansão foi levantado para ser o libertador, para libertar aquele povo, e eles vão lá e fazem um acordo. Nós temos condições de fazer coisas grandiosas, de crer na palavra, de sonhar alto, de ter sonhos poderosos, mas muitos se acomodam a um estilo de vida medíocre, de medo, não quer incomodar o inimigo, quer aplacar a fúria do inimigo. Não vamos mexer, ele está enganando a gente, ele está prejudicando a gente, ele está descumprindo um contrato, ele está me lesando aqui, mas não vamos mexer com ele não. Não vamos mexer com ele não. É tão triste quando as pessoas dão mais valor à opinião do inimigo do que a Deus. Ela vai aceitando as coisas, porque fica com medo. Mas se eu não fizer, eu vou perder. Se eu não fizer, eu vou perder. Se eu não fizer esse acordo, eu não vou vender. Se eu não mentir, eu vou perder. Se eu não entregar mais barato, eu não consigo vender para mais ninguém. Quantas pessoas que ficam dando mais valor aos inimigos do que a Deus. E a gente vê aqui a diferença. Quando o Espírito de Deus se apossou de Sansão, aquelas cordas, se arrebentaram como fio queimado. Linha, imagina uma linhazinha, fiozinho de linho queimado. O linho já é fininho, imagina queimado. Ou seja, você é um bebezinho, você arrebenta e você nem percebe. Então veja, como que muitas vezes a gente canaliza a nossa energia para coisa errada. Porque todo dia você acorda, você levanta e você vai para a vida. Então, com a mesma energia que esses caras gastaram para juntar 3.000 homens, para encontrar o Sansão, para amarrar, para levar para os filisteus, a mesma energia eles poderiam ter se levantado e enfrentado o inimigo. Porque se um homem matou 1.000, se tiver Sansão mais 3.000 soldados valentes, olha o estrago que ia fazer contra o inimigo. Então muitos têm vivido, têm aceitado uma piora na vida, porque não se alinha a coisa certa, não enfrenta aquilo que está aprisionando. Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? O que tem dominado sobre você? O que tem dominado? Qual a circunstância que tem dominado sobre você, que tem te oprimido? E que talvez você esteja fazendo concessões. Quando você deveria confiar no Senhor, você está lá ouvindo pessoas, não mexe com isso não, Ele é muito grande, Ele é muito forte, não vão mexer com isso, e a palavra está falando, vai, confia, acredita. Mas aí você está olhando para a circunstância, eles dominam sobre nós, olha só, eles já estão aí na terra há tanto tempo, eles já fizeram esse estrago, não vamos piorar a situação, vai piorar mais cedo ou mais tarde. Se eu faço concessões para o inimigo, o que eu acho que ele vai fazer? Ele é meu inimigo, ele não tem respeito, não tem amor, ele não tem crédito, ele não tem credibilidade, ele vai quebrar a promessa, ele não vai cumprir o que ele falou. Por quê? Porque ele é inimigo, ele é ímpio. O ímpio não tem compromisso com a verdade, porque ele é ímpio. E muitos aceitam. E quando a gente mexe com o problema, pode ver, ele fica pior. Quando a gente se levanta, aí o negócio fica pior. Por um momento fica pior. O diabo se levanta, porque enquanto está tudo abafadinho, eu já estou acomodado, eu estou aqui já numa posição dócil. Eu estou dócil em relação ao problema. O diabo não precisa fazer mais. A minha mentalidade já foi condicionada. Eu não preciso fazer mais nada. Ele já está condicionado. É igual a história do elefante que amarra ele no pé da cadeira de plástico. Ninguém precisa amarrar ele num poste. Ele já está condicionado que quando ele tiver uma corda, ele não precisa sair. Ele não vai sair, ele está preso. Mas quando ele era filhotinho, que amarrava ele no tronco, ele tentava fugir, não deu certo. Aí ele cresceu com aquela crença, se alguém passar uma corda em mim, amarrar o meu pé, em algum lugar, bota numa cadeira de plástico que ele não vai sair do lugar.
Então o diabo não precisa mais fazer, porque a mente já foi condicionada. E nós precisamos quebrar esse padrão. Nós precisamos quebrar esse padrão de aceitar, fazer acordo, aceitar uma condição inaceitável, aceitar um não dá. A gente vive num tempo onde as pessoas têm aceitado conviver com os problemas. As pessoas aceitam conviver com a miséria, as pessoas aceitam conviver com as doenças, elas aceitam conviver com tudo. Elas preferem aceitar do que lutar. Tudo é mentalidade. É a mentalidade do elefante. Ele aceitou, é assim que funciona, não tem o que fazer. A gente já ouviu tantas histórias de pessoas. Você deve ter gente da sua família aqui que deve ter feito isso. Eu já vi gente assim, eu ouvi pessoas me falando isso. Pessoas que aceitaram viver uma vida miserável para poder depender do governo. Fizeram de tudo para conseguir demonstrar uma deficiência, para poder ter um benefício, para ganhar uma pensão, para comprar um carro mais barato. É assim, não é, pessoal? Levanta a mão. Quem já ouviu uma história dessa ou quem já tem isso na sua família? Todo mundo. Todo mundo vai ter uma história para falar. Que está doidinho para lesar o INSS, para ver se aposenta logo. Está doidinho para ter que ter um problema no joelho, na coluna, porque aí você vira deficiente. Você está normal, você está andando normal. Eu já vi. A pessoa fez uma cirurgia de 5, 10 centímetros na coluna e já conseguiu o benefício. Ele anda normal, ele faz tudo, mas como ele conseguiu, agora ele precisa dar até aquela valorizadinha, né, quando vai na perícia, porque ele consegue o benefício para comprar o carro mais barato, sem imposto. Tem essa mentalidade. Nosso país tem essa mentalidade, infelizmente. Mas não vamos falar de lá fora, né? Você não aceita isso. Você tem a palavra. Você tem a sua liberdade aqui. Aqui está a nossa liberdade. Deus levantou a liberdade para aquele povo, mas eles não quiseram. Deus levantou o libertador para aquele povo, mas eles não quiseram. Sabe que a gente tem rejeitado? A liberdade que Deus tem nos mandado. As palavras, as confirmações, a coragem. Por migalhas. Por aceitar viver migalhas, por uma pensão, não quero perder essa pensão, esse benefício. Quantas pessoas ainda que tem essa miséria de mentalidade. Veja o nível que muitas pessoas aceitam viver. Deus nos chamou para dominar. Lembra disso, pessoal? Lá em Gênesis, lembra? O Senhor nos chamou para dominar. Dominem, frutifiquem, multipliquem-se. Governar, mas muitos ficam aceitando essa mediocridade, aceitar ser dominado. Sansão, com todos os erros dele, ele ainda estava lutando pela coisa certa. O povo não, ele era emocional, ele tomava as piores decisões, mas estava lá. Matava os filisteus, causou grande matança, destruiu a plantação deles, as vinhas deles, os olivais deles, deu trabalho para eles. E os outros? Que nem para fazer na carne fazia, nem para lutar, não fazia nada, ficava lá olhando, aceitando, convivendo. Aquele povo não tinha liberdade, aquele povo estava na miséria, mas eles não queriam mexer com o problema. Será que a gente está passando por situações na nossa vida e a gente não quer mexer com o problema? Preferiram a escravidão porque já eram escravos na mente. Já tinha uma mentalidade de escravo. Será que a gente não luta contra a situação porque a gente já aceitou a derrota? Será que a gente não tem se levantado porque já está prostrado já há muito tempo? Será que muitos têm aceitado ser escravo em paz? Lembra que o povo de Israel que saiu junto com Moisés, quando foi conveniente, né? Porque a palavra diz que eles clamaram, Senhor, eles levantou Moisés. Mas quando Moisés tirou eles, aí eles falaram,
eles falaram, a gente já tinha falado, cadê? Onde que está escrito isso? Moisés, deixa a gente ser escravo dos egípcios em paz. Para com isso, agora você obrigou a gente a sair daqui. Moisés, gente. Moisés obrigou alguém? Um homem, um idoso, com um cajado, com o irmão dele, vai tirar um povo inteiro de lá? A gente já tinha falado para você, Moisés, deixa a gente ser escravo em paz dos egípcios. Onde está escrito isso? Lugar nenhum, que era mentira, era conveniência. Então que paz é essa da escravidão? Ser escravo em paz? Será que a gente tem aceitado ser escravo em paz? Que paz? Ou eu luto contra aquilo que está me dominando, ou eu aceito essa vida pequena, então não reclamo. Então eu vou ser escravo dos egípcios para comer. Olha a mentalidade, como sempre foi assim. Peixe de graça, né? Tinha melão, tinha pepino, olha só pensando com o estômago. Alguma similaridade com os dias de hoje? Qual é o meu benefício? O peixe é de graça. Opa, estou no lucro, o peixe está de graça, que beleza. Muitas pessoas aceitam viver assim, com as esmolas. Tem peixe de graça, você tem alho poró, você tem melancia, olha que legal. Você dá para você fazer a feira lá. Só esquece que seus filhos são jogados no Nilo, você leva a chibatada, você não constrói nada para você não sai do lugar, você vai morrer aquilo, vai nascer escravo, mas vai morrer escravo. É essa a vida que muitos têm aceitado. Uma vidinha bem miserável. Muitos ficam falando igual esse povo aqui. Não mexe com eles. Sansão, não mexe com esse povo. Você não sabe que eles dominam sobre nós? Você não sabe que eles são mais fortes do que nós? Muitos ficam dia e noite reclamando do problema. Fala do problema, reclama do problema, mas não consegue fazer um jejum. Não tem força para ir no culto. Não tem força para orar. Não tem força. A hora que fala, se for para brigar, ele fala alto, ele briga, ele xinga, ele bate porta. Mas na hora que fala, clama ao Senhor, fala com o Senhor, declara com toda a sua força. Só falta o grilinho, né? Não fala nada. Aí a gente ainda luta, né? Obreiro, ora com a pessoa. Aí vê lá o obreiro chacoalhando a mão do cara, e o cara continua com aquela vida, né? Fica com aquela força. Não pode ser assim. Para viver o que eu nunca vivi, eu preciso me tornar o que eu nunca fui. Como é que eu vou viver algo inédito se eu não mudo dentro? Se eu não mudo a mente, não mudo o estilo de vida? Israel clamava por libertação, mas olha só a falta de sentido, de bom senso. Eles clamavam por libertação, mas sem lutar. Faz sentido, pessoal, isso? Sim ou não? Como que a gente vai clamar por alguma coisa sem lutar por ela? Deus nos dá condições. Deus não nos manda um libertador, Deus não nos manda uma palavra, Deus não nos manda uma oportunidade, mas eu não luto, eu não guerreio, eu não me esforço, eu não faço a minha parte. Senhor, nos liberta dos filisteus. O quê? Vai fazer o quê? Deus vai botar na cabeça deles, amanhã todo o povo sai daí. Não. Vocês vão lutar. Eu vou abençoar vocês. Então Deus me dá graça, Deus me dá força, Deus me dá energia e eu tenho que ir lá fazer a minha parte. Não dá para ter a vitória. Eu quero paz. Paz vem depois das guerras. A terra teve descanso da guerra. Depois que todas as guerras foram lutadas, a terra teve paz. Então primeiro nós precisamos lutar para ter a verdadeira paz. Ficar simplesmente lá, um analisando o outro, um vigiando o outro, aquilo não é paz, aquilo é trégua. Aquilo que eles viviam não era paz, era trégua. Os filisteus deram uma trégua para eles. Quando a gente quiser dominar vocês, acabar com vocês, oprimir vocês, a gente vai. Por enquanto, tá bom assim. Vocês pagam impostos, vocês cuidam aí das coisas, beleza, tal. Será que você não tem aceitado a falsa segurança da escravidão e evitado os riscos da liberdade? Será que a gente tem aceitado essa falsa paz?
mas é escravo, tá? Do que o risco de lutar. Mas se eu estou com Deus, eu vou vencer. Será que você tem aceitado trabalhar talvez no emprego onde você não dá o seu melhor, onde você não está satisfeito, onde você não gosta daquilo que você faz, está num lugar infeliz, você se arrasta, uma tortura. Está lá numa tortura, está se martirizando, está morrendo, levanta se arrastando, volta para casa se arrastando. Aquilo é uma tortura para algumas pessoas. Está num lugar, está infeliz, não gosta daquilo, mas não sai. Não vai para fazer algo novo, não empreende, não acredita naquilo que Deus tem colocado no coração dele. Vai fazer o que você gosta, com excelência, com amor. Porque a liberdade vai exigir muitos sacrifícios da nossa parte. A liberdade vai nos exigir muita renúncia, vai exigir muita fé. A liberdade vai exigir muito da nossa parte. Mas a escravidão também nos exige muito, mas é algo ruim. Então nós precisamos crer, ou aceitar, continuar vivendo debaixo do jugo do mal. Ah, mas está difícil. Lutar é difícil. Ah, mas eu tenho medo. Pois é. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é você não ser travado pelo medo, simples assim. Então não tem que ter medo da luta. Eu deveria ter medo de viver essa vida pequena, na verdade. Eu deveria ter medo de morrer frustrado, terminar os meus dias com arrependimento, chegar no final da vida só falando, nossa, se eu tivesse feito isso, nossa, se eu tivesse feito aquilo, mas não fiz, né? O que eu posso fazer agora? Olha aqui. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Sansão tinha acabado de matar 1000. Aí ele teve um outro problema na sequência. E ele clamou ao Senhor. O que isso mostra? Que quanto mais Deus nos dá, mais Ele nos estimula a pedir, mais Ele nos estimula a depender dEle. Sansão fez tanto com tão pouco. Sansão com um pedaço de osso matou 1000 homens. Mas logo em seguida ele teve um outro problema. Senhor, eu estou morrendo de sede, eu vou morrer. Eu vou ficar na mão desses incircuncisos. E o Senhor fendeu uma rocha para ele. Ou seja, é dia a dia, momento após momento, na dependência do Senhor. Sansão fez muito, mas logo em seguida ele precisou de novo de Deus. É isso que nós precisamos entender. Muitas pessoas, elas vivem apenas de uma bênção. É igual aquele profissional ruim, ele só te faz uma venda. Porque ele é tão ruim, ele te dá o melhor preço, mas ele não te dá assistência, não te atende mais, ele te enrola para o retorno, não faz mais nada. Acabou, esquece, apaga o celular dele, abandona. Tem gente que vive assim com Deus. Ah, tive a minha cura, vou voltar para a minha vida. Ah, conquistei a minha porta de emprego, ah, que maravilha. Então, mas você vai ficar só nisso? Matei 1000 homens, fiz algo extraordinário. Ok, mas e o depois? Você não vai mais precisar de Deus? Muitas pessoas vivem assim. Altos e baixos. Me livrei de um problema. Qual que era o meu problema? Os filisteus. Matei os filisteus. Agora não preciso mais de Deus. Opa, preciso da água agora. E se não fosse água, seria outra coisa. Então a gente tem que entender que a vida com o Senhor é isso. É a dependência dia após dia. Mas é a boa dependência. Aquela dependência que nos dá a verdadeira paz, aquela dependência que nos dá segurança. Aí ele precisou de Deus novamente, ele clamou por água. Deus espera isso da nossa parte. Vencemos um problema, continua firme. Continua convicto, continua no lugar certo, no lugar que Deus te colocou, espera no Senhor, vai lá, confia nele, continua focado, declarando, crendo, confiante no Senhor, dependendo do Senhor, ficando com a palavra. É isso que Deus espera de nós. Aqui no Salmo 34 diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Veja como é que o salmista diz:
o louvor, a gratidão do Senhor vai ficar sempre na minha boca. A minha boca é usada para bênção. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. Engrandeçam ao Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Muitos não têm resposta porque não buscam. Mas Ele está falando, eu busquei o Senhor. A palavra diz, eu me aproximo de você e Deus se aproxima de mim. Aproxime-se de mim e eu vou me aproximar de vocês. Então eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção, porque Deus não decepciona, mas eu preciso estar focado. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, ou seja, eu estou focado em Deus. Estou focado no filisteu, no problema, no inimigo, estou focado no Senhor. Os que focam no Senhor, os que olham para Ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Então, felizes os humildes, os pobres de espírito. Esse pobre homem clamou, Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor. E Ele libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, bem-aventurado, feliz é o homem que dele se refugia. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Até o leão, que é o animal mais poderoso da terra. Esse pode até passar alguma necessidade, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e deseja uma vida longa para viver bem? Quem ama a vida e deseja uma vida longa para viver bem? Levanta a mão. Guarde a sua língua. Fala, eu guardo a minha língua, então. Então, você quer uma vida abençoada, longa? Guarde a sua língua. Guarda a sua língua, o que você fala faz muita diferença. Para o bem e principalmente para o mal. Guarde a sua língua e os seus lábios de proferir mentiras. Não vai acontecer. Deus não vai fazer. Mentira. Mentira. Não é só mentira de não ser verdade no sentido que a gente conhece. Mentira, aquilo que é contra a palavra, quando eu não creio na palavra, quando eu não creio em Jesus, o que a palavra diz? Eu estou chamando Deus de mentiroso. Quem já leu essa palavra? Levanta a mão para mim. Aí. Acha para mim essa palavra, por favor, só para eu mostrar para eles. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque, fala comigo, busque a paz. Mais forte, pessoal, busque a paz. Com perseverança. Então não é busca a paz, eu tentei. Não, perseverantemente. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Então você está clamando ao Senhor? Você está pedindo ajuda ao Senhor? Deus, o Senhor está atento ao seu grito de socorro. Achou? Não? Vamos lá. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. Livra de quantas tribulações, pessoal? Todas. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, humilde, e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades. Vamos juntos, pessoal. O justo passa
por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ok? Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Então nada falta aos que o temem. Logo, o que nós tiramos disso? Se algo está faltando, será que também não está faltando temor? Tudo a gente tem que fazer a pergunta inversa. Nada falta aos que o temem. Se algo está faltando na minha vida, se eu estou perdendo algo, será que não está faltando é temor? Temor de Deus? Temor nas minhas decisões? Temor nas minhas palavras? Temor nas minhas reações? Temor nas minhas decisões do dia a dia? Então eu estou perdendo coisas, por quê? Porque as minhas decisões estão sendo tomadas na emoção, na carne, na incredulidade, porque nada falta aos que temem a Deus. E a palavra está perguntando, quem ama a vida e quer viver uma vida longa? Então, guarda a sua língua. Guarda a sua língua. Para de falar negativo, para de usar a sua língua contra você. Porque a nossa boca, ela atrai bênção e ela atrai maldição para a nossa vida, porque a palavra diz que você, aquele que gosta de usar a língua, ele come do seu fruto. Então, que fruto que eu estou comendo? A palavra a gente leu aqui na primeira música, que a palavra é doce. É mais doce do que o mel. Mas lembra que lá em Apocalipse está dizendo que a palavra é doce na boca, mas ela é amarga no estômago? Lembra dessa palavra? Lembra? Sim ou não? Vocês não lembram? Levanta a mão para mim. Depois pega para mim também, deixa eu ler para você. Olha só. Aqui, ó. Em João, não era Pedro. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Dá para botar 11? E é este o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Então, se nós queremos vida, a vida está em Jesus. Se nós não cremos em Jesus, se nós não cremos nas palavras, nós dizemos que Deus é mentiroso. Então veja, se nós não cremos na palavra, a gente acredita em mentiras, que é o que a gente acabou de ler aqui. Não acredite em mentiras. E a mentira é incredulidade. A mentira vem de acreditar naquilo que não está na palavra, ou seja, incredulidade. Então para de falar negativo. Chega de meias-verdades, chega de imprecisão, chega de mentiras, no sentido de mentira que a gente conhece mesmo. Chega de mentir para si mesmo, chega de mentir para sua família, chega de mentir nos negócios, chega de mentiras. Afaste-se do mal. Todo mundo sabe o que é mal. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe quando uma amizade não está correta. Todo mundo sabe que essa conversa não é correta. Todo mundo sabe que aquele lugar não é correto. Todo mundo sabe que fazer um negócio de tal maneira não é correto. Então a gente sabe. E a palavra está falando, afaste-se do mal. Afaste-se do mal. Então de que adianta receber tantas palavras, mas eu vou lá e minto nos meus negócios? O que adianta eu receber tantas palavras e eu vou lá e quero fazer do meu jeito? Não adianta nada. Aqui o Senhor está falando, busque a paz com perseverança. Busque a paz como, pessoal? Com perseverança. Então não é rapidinho, não é facinho de conquistar. É perseverando e é boa paz. Busque a paz. Felizes aqueles que trabalham pela paz. Felizes os pacificadores.
Não é feliz os acomodados que aceitam a sujeição dos inimigos, que aceitam a falsa paz. Deixa eu ser escravo dos egípcios em paz. Não. Busque a paz com perseverança. E a paz vai vir com o quê, pessoal? Depois de quê, pessoal? Depois de guerra. Fala, de guerra. A paz vem depois de quê, pessoal? De guerra. Então não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser o algodão doce, vai ser como a guerra. E a guerra mais dura, mais difícil, ela é brigada aqui dentro de nós. Com os paradigmas, com as mentiras que a gente acredita, com a incredulidade, com os medos. Então nós nunca vamos viver paz aqui fora, em guerra aqui dentro. Ou com uma trégua aqui dentro, aceitando a falsa paz. Então os líderes aqui de Judá estavam buscando uma paz, mas não é a paz que Deus tinha preparado para eles. A paz que Deus tinha preparado para eles vinha do Sansão como libertador. Achou para mim a passagem de Apocalipse? Aqui no 16, olha só. Só um segundinho. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. O rosto do Senhor está contra os ímpios. Se eu pratico o mal, o Senhor está contra mim. Então eu não posso estar nessa condição, porque o rosto do Senhor se volta contra mim. O Senhor apaga a memória deles, da terra. Ninguém quer. Lembra, já viu aquelas pessoas que ninguém quer lembrar? Tem gente que faz questão de deixar a pior marca possível. E a gente não pode aceitar isso. A gente tem que deixar uma marca de saudade. Que as pessoas lembram, olha só, aquela pessoa, os valores, os princípios, a atitude, a postura dela, outra vida, outra coisa. É diferente daquela pessoa que você fala assim, misericórdia. Eu não quero nem saber dessa pessoa, não quero nem lembrar dessa pessoa, muito chata, muito difícil, complicada. Quantas pessoas que, por onde passa, deixa a marca da indisciplina, deixa a marca de ser uma pessoa crítica, pesada, difícil de convivência, difícil de lidar. Quantas pessoas que decidem ser as pessoas mais chatas possíveis, né? Possível. Que ela decide ser uma pessoa difícil, ela decide ser uma pessoa complicada. E até recentemente a bispa fez um culto disso, que o Moisés ele se tornou a pessoa mais mansa da face da terra. Ou seja, a pessoa mais descomplicada da face da terra. Tinha que ajustar, ajustava, tinha que mexer, mexia. Não ficava aquela rigidez mental, aquela dificuldade para fazer, e não dá, e é difícil, é complicado. Puxa, é muito pesado isso. Sabe aquela pessoa que toda vez que você chega para falar com ela, ela já faz aquela cara, já te apresenta algo negativo, isso é tão desagradável. Então, o Senhor quer apagar a memória deles. Ninguém quer lembrar de gente que deixa um trauma em você. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então, se eu sou humilde, Deus está comigo. O Senhor livra o justo. Sua vida não será quebrada. Ou seja, não vai ter osso quebrado, não vai ter vida quebrada, não vai ter coisa quebrada. Não vai ter coisa mal conversada, não vai ter coisa desajustada, não vai ter nada quebrado, vai estar tudo alinhadinho, vai estar tudo certinho. Então a palavra está vindo para nos balançar. Os líderes de Judá estavam buscando uma falsa paz. Muitos podem estar desse jeito, não lutando, esperando que o inimigo viva em paz. Não vai acontecer. Mas Sansão não. Sansão confiou em Deus, cegou. Sansão fez o que tinha, pegou o que tinha. Tinha um pedaço de osso. E Deus deu uma grande vitória. Quantas palavras que nós recebemos frequentemente para a gente usar o que nós temos. A palavra falando, confia no que você tem, confia em Deus, usa o que você tem. O que você tem?
O que você tem? O seu talento, uma habilidade, um desejo, uma facilidade numa área, o que você tem? Quantas palavras que nós já vimos, Sansão usou um pedaço de osso. Quantas coisas que o Senhor usou, o que tinha? O que você tem? Um pouquinho de farinha, é isso mesmo. Eu tenho um pouquinho de azeite, vamos com isso mesmo. O que você tem? Apresenta ao Senhor, eu tenho isso. E o Senhor vai usar. O Senhor vai dar condições. Senhor, eu só tenho a minha inteligência. Você tem uma ideia. Deus vai dar um jeito, vai usar. Senhor, eu tenho uma máquina. Deus usa essa máquina. Eu tenho um galpão que posso fazer. Deus usa isso. Deus usa o que está conosco, porque para Deus não muda isso. Se eu dou condições, se eu confio nele, ele dá condições. Sansão, ele olhou do lado, estava vindo 1000, ele olhou, tem um osso aqui, tem um pedaço de osso, vai isso mesmo. A palavra está falando, usa o que você tem. Palavras para a gente clamar ao Senhor. Sansão clamou ao Senhor e Deus respondeu. Fazendo o quê? Mandando água. Ele não estava precisando de água? Então, ele vai naquilo que nós estamos precisando. Porque o Senhor sabe, está lá nas bem-aventuranças. O Senhor sabe do que você precisa. Mas a gente sabe do que a gente precisa? A gente não precisa de mais dinheiro, a gente não precisa de mais isso, mas é que a gente precisa de Deus. Então Deus sabe que a gente precisa pagar isso, Deus sabe que a gente precisa acertar aquilo, mas será que a gente sabe do que realmente nós precisamos? Davi sabia do que ele precisava. Davi sabia do que ele precisava era de Deus. Saul achava que o que ele precisava era de uma espada, era do trono, era de respeito. Ele se esqueceu que ele precisava de Deus. Então a gente pode se sentir amarrado em determinado momento da nossa vida. Mas se eu confio nessa palavra, ela se torna como uma fibra de linho, será como nada na nossa vida. Com um pedacinho, com um pedaço de osso, Sansão matou 1000. E logo depois daquele problema resolvido, ele se encontrou num outro problema, ele já achou que ia morrer de novo, morrendo de sede. E aí, Deus mandou água. Ou seja, Deus está sempre preparando uma situação, ou seja, o que a gente tira disso? Não importa quantos ou qual tipo de problema que você está enfrentando, Deus vai suprir. Fala, Deus vai suprir. Mais forte, Deus vai suprir. Com socorro, com suprimento. Então, o nome desse culto, a fonte do que clama. Do que você precisa? Clama a Deus. Ele é a nossa fonte. Essa é a fonte. Da fonte saiu água. A água é o Espírito. É daquilo que a gente precisa. O Espírito, quando ele bebeu água, o que está falando lá? Que ele foi reanimado. Ele se sentiu renovado. Ele se sentiu cheio de energia. Então essa palavra está fazendo o que com você? Está te enchendo de força, de energia, de autoridade, de felicidade? Ou vamos sair do mesmo jeito? Preocupados? Não, é legal, vamos orar, mas... eu tenho tantos inimigos, Deus vai ser comigo, mas olha a queixada aqui. Não, mas é só uma queixada, o que eu faço com isso? Eu preciso de uma espada, eu preciso de uma lança, eu preciso de ser igual o Jabezão, eu tenho que ter uma lança para matar 800, com uma lança vai dar certo. Às vezes Deus está te colocando aí uma queixada. Uma coisa inusitada, que parece que não tem serventia para aquele propósito que você precisa. Mas, na mão de uma pessoa que crê, um pedaço de osso se torna uma arma mortífera. Às vezes, na mão de uma pessoa, uma espada não ia servir de nada. Aqueles soldados, tinha 1000 soldados com espada lá. Serviu de alguma coisa, pessoal? Não, morreram todos. Então, eles tinham preparo. Eles tinham espada. Mas Sansão tinha Deus.
Sansão tinha o Espírito Santo na vida dele. Então a gente não precisa da espada, a gente precisa de Deus. Sansão achava que o Davi precisava de uma armadura. Davi mostrou que o que ele precisava era de Deus. Porque o gigante, eu adoro, acho que uma das palavras mais lindas da Bíblia é essa declaração. O Golias, ele era uma armadura, né? Ele tinha a armadura de todos os pés, da cabeça aos pés. E Davi falou, você vem encontrar mim com espada, com dardo, com lança, com tudo. E tudo que Davi tinha, era tudo que ele precisava. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou, eu vou com você com as minhas 5 pedrinhas. Eu vou contra você com a minha funda. Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a garantia da nossa vitória. A gente não pode ter nada aos olhos naturais, mas a gente tem a queixada. A gente pode não ter nada aos olhos naturais, mas a gente tem a funda. A gente não pode ter nada aos olhos naturais, mas a gente tem Deus. A gente vai no nome do Senhor dos Exércitos. Então, aquilo que estava te amarrando, creia nessa palavra, que vai se tornar como um linho, uma fitinha, um fio queimado. Você mexeu o braço, só arrebentou, você nem percebeu que ele caiu. Mas busca a paz. Persevera na busca da verdadeira paz. E a paz, ela vai vir com uma guerra, não com uma trégua, com uma falsa paz. A paz é a escravidão. Então creia nisso, clame a Deus, humilhe-se diante de Deus. E aquilo que está nas suas mãos vai se tornar uma arma mortal, vai se tornar aquilo que vai te libertar, aquilo que vai abrir portas para você. Então acredita, Deus colocou no coração de cada um de nós de sermos pessoas grandes. A palavra diz, vocês estarão sempre por cima, sempre por cabeça, então acredita nisso. É para você sim ser cabeça, ser coluna, ser Eliaquim, ser um empresário abençoado, bem-sucedido, um mantenedor, um homem próspero, uma mulher próspera, uma pessoa poderosa, abençoada nessa terra, com os valores, os princípios certos, ocupar lugares altos, estar entre os príncipes. É para você também. Você crê nisso? Amém. Amém, graças a Deus. Pode se colocar em pé, por gentileza. Eu peço que você feche seus olhos por um momento e que com essa palavra você analise. Sansão nos mostrou que na nossa vida não faltam oportunidades. O problema é a mentalidade de escassez. Nosso problema não está na falta de oportunidade, está na falta de visão, está na escassez. Porque quem enxergaria uma carcaça de um jumento, um esqueleto de um jumento lá, ele vai encontrar uma arma mortal. Com aquela carcaça ele poderia ter talvez pegado o fêmur, que é o maior osso do corpo, podia ter pegado o fêmur, que é quase um bastão de beisebol lá, de um jumento. Mas ele pegou na boca. Ele pegou num osso da boca, da mandíbula. E aquilo se tornou uma arma mortal na mão dele. Mas talvez na visão de outros, era só um esqueleto, um cadáver. Mas as suas mãos, as mãos certas, aquilo se torna o diferencial. Às vezes hoje você olha para a sua vida, para os seus recursos, para as suas condições humanas, e você diz, nossa, eu estou tão aquém. Mas a palavra está nos mostrando, mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor. Mantenha os seus olhos no Senhor, não coloque os seus olhos em outras coisas. Busque o Senhor, e Ele vai responder. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os que olham para Ele, não os que olham para o inimigo, para os problemas e para as adversidades. Os que olham para Ele
estão radiantes de alegria, então sorria. Sorria, se alegre. O rosto deles jamais mostrará decepção. Você chegou abatido, chateado, teve uma má notícia nesse dia? Se alegra. O seu rosto não vai mostrar decepção, porque Deus não vai falhar. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar. Até os leões podem passar necessidade. Dá para a gente se comparar com um leão? Não. Até o leão pode passar necessidade. Mas os que buscam o Senhor não tem falta de nada. Sabe que a gente está buscando em tantos lugares? Em amigos, em bancos, em financeiros, em agiotas, em parentes. Saídas humanas, naturais, meu amigo. E Deus? Lembra daquele rei que ficou doente e ele gastou tudo os médicos? Pois é, ele não buscou a Deus. Ele não quis buscar a Deus. Ele quis ir na força humana, natural, ele quis ir nos conhecidos dele. Então, ordem errada. Caminho errado. Olha para o Senhor. Não mostre decepção. Guarda a sua língua, afaste-se do mal. Busque a paz com perseverança. Ele usou um pedacinho de osso, mas somado com a confiança em Deus, o resultado foi poderoso. Então a gente precisa mudar essa maneira que nós nos vemos, em relação à nossa capacidade, em relação às nossas oportunidades. Sansão nos mostrou exatamente isso. Não falta oportunidade, falta a mentalidade certa. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente tem uma visão ampliada. Por isso que é tão importante a gente pedir: Senhor, me dá discernimento, me dá visão. Porque às vezes a coisa está na nossa frente e a gente não enxerga. Porque a gente está com o olhar tapado ainda. Não tem gente que chega, é igual quando você está jogando dama, jogando xadrez, quem está fora está vendo algo que você não está enxergando. Então peça visão, peça discernimento, peça: Senhor, me ajuda. Não tem falta de oportunidade, tem mentalidade de escassez. Mas é claro, a gente precisa mudar. Se todas as vezes que a gente age da mesma maneira, é porque a gente pensa da mesma maneira. E o que a gente falou já 2 vezes hoje? Como é que eu vou viver o que eu nunca vivi se eu não me tornar o que eu nunca fui? Então não fica aí olhando o que alguém fez, o que alguém tem. Não fica olhando a fotografia do momento. Vai mais fundo. O que essa pessoa teve que superar? O que essa pessoa teve que romper? O que essa pessoa teve que tirar, jogar fora, mudar, abrir mão? O que ela teve que acreditar? O que ela teve que tomar de decisão na vida dela para que ela alcançasse aquele resultado? A gente precisa dar valor aos processos. Esses dias eu falei isso. Você admira Eliseu, né? Todo mundo aqui vai admirar Eliseu. Ele foi um cara extraordinário. Um dos homens de maior fé que tem na Bíblia. Mas a palavra diz que ele durante muitos anos, ele era aquele que deitava a água nas mãos de Elias. Ele era aquele que era servo de Elias. Ele não era nada aos olhos da maioria, mas ele era servo, um bom servo. Você admira Josué, né? A gente está no ano de Josué. Você admira Josué, eu também admiro Josué. Mas ele foi servo por 40 anos. Com certeza não tem um que não admira Davi. Mas ele soube esperar por Deus por anos e anos e anos, para não resolver na carne, para não dar um fim do Saul, para não tomar a decisão errada. A gente admira José, mas ele precisou vencer suas emoções e confiar nos sonhos que Deus deu lá atrás para ele. Ele nunca esqueceu. Será que você esqueceu dos seus sonhos? Será que você adormeceu os seus sonhos? Será que você parou de desejar, de pedir, de sonhar, de projetar?
Porque você abandonou aquilo? Está olhando para os problemas? O que importa é o mais tarde. São as boas escolhas. Uma grande vida é um saldo, um saldo de boas ou más escolhas. Então, uma grande vida, ela está sendo definida através da quantidade de acertos e de erros. Se eu busco acertar mais, se eu busco agradar a Deus, se eu dou os passos certos, se eu não perco tempo, se eu faço coisas que estão somando na minha vida, eu vou ter uma grande vida. O saldo vai ser bom, vai ser positivo. Então, se eu acerto mais, eu vou ter uma vida. Mas se eu continuo errando nas mesmas coisas, porque Davi errou também várias vezes, mas uma vez. Será que a gente fica caindo no mesmo erro, no mesmo ciclo? O que isso mostra? Se eu continuo errando as mesmas coisas, é porque eu não aprendi. Então, se eu acerto mais, eu vou ter uma vida. Se eu erro mais, eu vou ter uma vida. Mas são vidas totalmente diferentes. Então, clame a Deus. A fonte do que clama, o que você precisa que seja suprido. Sansão precisou de água naquele momento, ele clamou ao Senhor. Clame ao Senhor neste momento. Chame a atenção de Deus. A nossa parte é decisão. É decisão. Eu decido, Senhor. Eu decido confiar no Senhor. Eu decido acreditar naquilo que eu tenho à minha disposição. E eu vou seguir. O que você tem à sua disposição? Sansão tinha uma queixada de jumento. O que Deus tem colocado aí nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? O que você tem que clamar ao Senhor? Clame, abra a sua boca e clame ao Senhor. Mantenha, eu fale com o Senhor, eu vou manter a minha integridade, eu vou manter a minha mente no Senhor, eu vou manter o meu coração quebrantado. E não aceita uma falsa paz. Não aceita uma falsa paz. Precisa lutar para ter essa paz. A verdadeira paz. Luta com a fé. Chega de fazer paz com o inimigo. Chega de fazer trégua com o inimigo. Isso não é paz. Isso é escravidão. Porque o descanso da guerra vem depois de lutas. O descanso da guerra vem depois de batalhas. Acredita nisso. Acredite nisso em nome do Senhor Jesus. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor já te abençoou tantas vezes. Ele não vai fazer agora? Ele abençoou o Sansão, matando 1000 homens. Vai deixar ele morrer de sede agora? Você está aqui, você foi guardado, abençoado. Você já teve tantas vitórias. Ele vai te deixar agora? Ele vai te abandonar agora? Não, não vai. Mas a palavra fala, se aproxima de mim, eu vou me aproximar de você. Mantenha os seus olhos no Senhor. Afaste-se do mal, afaste do pecado. Use a sua boca para coisa boa, para coisa certa, para profetizar. Use as oportunidades. Use as oportunidades para a bênção. O Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Deus que já fez vai continuar fazendo. Confia nisso. Acredita nisso. Deus vai fazer, Deus já fez. Deus faz e Deus vai continuar fazendo. Acredita nisso. Sansão nos mostrou, o problema não é a falta de espada, de nada, é a falta de visão. Ele teve visão, o Senhor mostrou para ele, você não tem uma espada aí, mas você tem um pedaço de osso. Use o que você tem. Toda amarra da sua vida, declara isso agora. O que está amarrando a sua vida? O que está botando medo em você? Toda amarra está sendo arrancada agora como linho. Faz esse ato profético. Amarra, joga para baixo, abre os seus braços e fala: eu não aceito mais essas amarras do medo, amarras da opressão, amarras de uma série de situações que vêm para me colocar medo, para me colocar temor. Não, eu não aceito essas amarras, na minha vida. Vai ser como linho queimado, essa ameaça, essa situação é como amarras, vai sair da minha vida, eu não aceito mais. Deus te trouxe até aqui
Deus te guardou até esse momento, Deus é o mesmo, confia no poder do Senhor, seja livre, não aceita mais essa escravidão, essa falsa paz. Toma posse desse espírito livre que você tomou ontem, na unção de domingo. Toma posse dessa unção, da unção da liberdade, de nada mais te segurando, nada mais te amarrando, nada mais te impedindo, nada mais colocando medo no seu coração. Seja livre em nome do Senhor Jesus, seja livre em nome do Senhor Jesus. Creia nisso, que nada, nenhuma notícia, nenhuma ameaça, nada vai ter força, nada vai ter peso na sua vida, se você confiar no Senhor, se você mantiver os seus olhos no Senhor, se você acreditar nessa palavra que vem para mostrar que o Senhor faz com que o que estiver ao nosso redor, nós precisamos acreditar. Se nós formos contra esse problema, no nome do Senhor dos Exércitos, a vitória é certa. A vitória é certa. Acredita nisso em nome do Senhor Jesus. Estenda as mãos para o lado que você precisa de vitória, para a direção que você precisa da vitória. Estenda as mãos para a direção daquele lugar, daquela venda, daquele imóvel, daquela negociação, daquele contrato. Coloca, levanta, estenda suas mãos, declara sobre aquele lugar. Abençoa aquele lugar, abençoa aqueles funcionários, abençoa aqueles clientes. Abençoa o lugar que você está. Abençoa, não adianta você ficar falando mal do lugar. Não adianta você falar mal do lugar. Se o lugar se o patrão se der mal, vai todo mundo junto. Então abençoa. Como a palavra nos ensina, quando o povo, pela desobediência, foi para a Babilônia, foi para o exílio, o Senhor falou: abençoa esse lugar, trabalha, tenha filhos, se esforça, porque é aí que vocês vão ficar. Então abençoa, use a sua boca para a bênção. Senhor, abençoa o meu trabalho, eu abençoo a obra das minhas mãos, abençoa a obra das suas mãos, abençoa a sua mente, abençoa a sua cabeça. Senhor, me dá ideias, eu peço, Senhor, me dá visão, me dá discernimento, me ajuda, Senhor, eu preciso do Senhor. Abra-me portas, meu Pai, eu vou, Senhor, fazer a minha parte, eu não vou ficar lutando, clamando ao Senhor como o povo fazia, mas sem querer lutar. Eu quero lutar, eu quero o libertador, eu quero a salvação, eu quero a libertação, mas sem lutar não é possível. Então eu vou me esforçar, eu vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou acreditar na palavra, eu não vou dar passos para trás, eu vou dar passos para frente, eu vou confiar na palavra do Senhor, eu vou crer na palavra do Senhor, eu confio na palavra do Senhor, eu confio na palavra do Senhor, eu confio na palavra do Senhor. Use a sua boca para declarar bênção. Declara bênção na sua vida, declara bênção no seu trabalho, declara bênção na sua cabeça, na sua mente, na sua família, declara bênção para as suas mãos. Tudo que eu colocar as mãos, Senhor, vai prosperar. Onde eu colocar as minhas mãos vai prosperar. Eu não aceito diferente, meu Pai, eu não aceito diferente. Quais são os seus sonhos? O que você quer? Quais são os seus sonhos? Declara isso. Lembra que José vivia contando o sonho dele? Conta o seu sonho, fala para o Senhor: Senhor, eu continuo crendo, eu continuo confiando nessa vitória, nessa situação, nessa porta aberta, nesse cargo, nessa abertura de portas, nessa situação mudada, nesse pagamento, nessa decisão judicial. Senhor, eu continuo crendo, eu confio, eu declaro, eu não vou mais tentar fazer amizade com o inimigo, eu não vou aqui ficar falando, não mexe com o inimigo, porque ele nos dominou, eu não vou aceitar mais esse tipo de situação, eu vou confiar no Senhor, eu vou continuar crendo no Senhor, eu confio no Senhor, não é? Pode ser o juiz que for, pode ser o escritório que for, pode ser a empresa que for, o meu Deus é maior, o meu Deus vai me dar vitória. Mas parece que tudo vai dar errado, nada vai fluir. Eu continuo crendo no Senhor. Eu posso ter somente aqui a minha queixada, somente aqui a minha funda, mas eu tenho tudo que eu preciso, que é o poder do Senhor na minha vida. Então Deus não vai desamparar o Deus que você serve.
não vai te deixar com cara de decepcionado, mas vai te deixar com alegria. Então se alegre no Senhor, a palavra diz, em todo tempo, alegre-se do Senhor, alegre-se do Senhor, confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha a palavra te sustentando, olha a palavra te acalmando, olha a palavra te dando conforto e segurança para continuar lutando e crendo. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha que bênção. Agradeça ao Senhor pelas vitórias, agradeça ao Senhor pelas respostas, agradeça ao Senhor pelas ideias. Mas eu ainda não tive nenhuma. Mas já agradeça, vai agradecendo ao Senhor, porque Ele está fazendo na sua vida. Ele só precisa de um coração, Ele não precisa de faculdade, Ele não precisa de nada de amizade, de network, Ele precisa do coração, Ele só precisa do seu coração. Então entrega o seu coração, se humilha diante dEle, seja livre, Senhor, obrigado, Senhor, pelas ideias, obrigado pelas portas abertas, obrigado pelo pagamento dessa dívida, obrigado por essa decisão favorável ao meu respeito, Senhor, em meu favor, obrigado, meu Deus, pela solução desse problema, obrigado, Senhor, por tantas e tantas e tantas e tantas vitórias, Senhor, que eu já tive, e eu sei que eu vou ter outras, porque eu já estou tendo, porque no mundo espiritual eu já criei, Senhor, eu criei, por isso declarei. Então, por eu crer, eu declaro. Com esse mesmo espírito de fé, eu creio, por isso eu declaro. Então, eu declaro porque eu creio, e eu faço o que eu acredito, e eu acredito na palavra. Então, eu não me acomodo, eu não temo, eu não me acovardo, eu não fico preocupado, ansioso. Não, a minha ansiedade está no Senhor. A minha ansiedade está no Senhor. Não tem porquê eu ficar aflito. Eu não tenho porquê eu viver como Marta. Porque quem vive como Marta não escuta Deus. Porque está na correria, como diz aí fora, né? Está na loucura da vida. Quem vive na loucura da vida não escuta Deus mesmo. Mas Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Então ninguém vai tirar a sua fé, ninguém vai tirar o que é seu, ninguém vai tirar a sua alegria, ninguém vai tirar a sua paz, porque tudo que você precisa você já tem. Então confia nisso, confie nas respostas do Senhor. Mas não tem mais, confia nele, coloca a sua ansiedade nele. Estava preocupado com alguma coisa, agora você não está mais preocupado. Mas o prazo está acabando, confia nele, o mais Ele fará, entrega seus caminhos para Ele. Confia nele, e o mais Ele fará, descansa nele. E descansar a gente sabe, não é ficar com o bracinho cruzado, é declarar, é trabalhar, é ungir, é pensar certo, é declarar certo. Não é eu vou sentar aqui no sofá e a vitória vai acontecer. Não, eu estou lutando, trabalhando, me esforçando, conversando e fazendo o que eu preciso fazer, e Deus vai fazer a parte dele. Vou usar minha queixada de jumento aqui, tá bom, é o que você tem, é o que vai usar. Eu tenho um pouquinho de azeite, tudo bem, vamos lá. Tem um pouquinho de farinha, tudo bem, pode ser também. O que importa não é o que você tem, o que importa é o coração que você tem. Então tem o coração certo, e Deus vai usar o que está na sua mão. É um carro, é uma máquina, é uma ideia, é um lugar. Deus vai usar o que você tem, creia nisso, em nome de Jesus. Eu peço que você dê a mão para quem está do seu lado e concorde com a vitória dele, concorde com a vitória do seu irmão na fé. Senhor, eu concordo, nós concordamos, meu Pai, nós estamos aqui e concordamos, Senhor. Concordamos com a vitória do seu povo, concordamos com as bênçãos do seu povo, concordamos, Senhor, com as restaurações, com as respostas, concordamos, meu Pai, com o povo próspero, abençoado, feliz, que testemunha, meu Pai, as bênçãos do Senhor, a glória do Senhor, um povo forte, um povo feliz, um povo resiliente, um povo que confia, Senhor, na sua palavra. Então eu te peço, Senhor,
fortalece cada um, abençoa o seu povo, levanta, Senhor, homens e mulheres fortes, corajosos, abençoados, mantenedores, cheios do Espírito Santo. Eu declaro, meu Pai, na vida do seu povo, um povo poderoso, em nome do Senhor Jesus, e nós concordamos com as bênçãos, com as vitórias, com as restaurações, com cada situação que foi apresentada aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigado por essa palavra, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas conquistas, obrigado pelos livramentos, obrigado pelos testemunhos, Senhor, obrigado pelos rompimentos, obrigado, Senhor, pela nova mentalidade, obrigado, Senhor, pela visão, obrigado pelo discernimento, obrigado pela sabedoria, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém.